Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, abre parênteses, que era imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Amém. Pode sentar. Eu não sei se o pessoal da mídia vai conseguir o slide da semana passada. Semana passada era o Mateus que estava ali. Amém. Nós estamos... eu dividi um sermão em 3 pregações, de forma que ficou como que uma série, né, de sermões, cujo título é Uma Igreja Além dos Limites. Uma igreja que ultrapassa limites. E nós estamos meditando sobre 4 limites. Existem mais, existem outros, mas 4 limites que comumente, que no senso comum cercam a igreja, mas que o nosso desejo é ir além dessas barreiras. De forma que nós estamos meditando sobre uma igreja que vai além dos limites do templo, que foi a pregação da semana passada. Uma igreja que vai além dos limites do clero, dos limites do domingo e do limite do culto. Culto, domingo, clero e templo. Então, na semana passada, nós falamos a partir do texto de João, capítulo 4, versos 23 e 24, onde Jesus, no encontro com a mulher samaritana, ele diz para ela, ela pergunta qual é o lugar certo para adorar. E Jesus responde para ela, mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é nem aqui, nem em Jerusalém. Os adoradores que o Pai procura são esses. E a gente refletiu na semana passada sobre uma igreja que vai para além dos limites do templo, para além do limite do lugar. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre uma igreja que vai para além do clero. O clero como uma classe de pessoas que são encarregadas dos ofícios religiosos. E nesse texto aqui nós temos, que lemos de Atos capítulo 18, nós temos 3 mostras, ou 3 formas de enxergar o envolvimento com a prática eclesiástica, com a prática religiosa. Esse texto ele nos conta de Paulo em missão, e ele sai de Atenas, chega em Corinto. Chegando lá, ele encontra outras 2 pessoas, outros 2 irmãos que tinham a mesma profissão com ele, e ele começa a trabalhar junto com eles. Paulo era fabricante de tendas, ele tinha como primeira profissão dele fabricar tendas. E aí ele encontrou 2 colegas de profissão e ele começa a trabalhar com eles. E no sábado ele ia para a sinagoga e chegando lá ele pregava a judeus e a gregos, convencendo eles e explicando para eles. O que era o Paulo? O Paulo era um cara que trabalha de domingo a sexta, tá certo? O nosso é de segunda a sábado, né? E aí no domingo a gente faz a obra do Senhor. O Paulo era de domingo a sexta e no sábado ele ia para a sinagoga e discutia ali com as pessoas. Mas aí ele ficou nessa situação até que momento? Até o momento em que chegou Silas e Timóteo. E aí eles chegaram, aí o texto diz que Paulo passou a dedicar-se exclusivamente à obra do ministério. Isso que diz o verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia,
Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. O que o Paulo fez nesse momento? Ele deixou de ser uma pessoa que trabalhava e pregava para ser uma pessoa que só pregava. Então ele virou tempo integral. Mas ele virou tempo integral em que circunstância, em que momento? No momento em que Silas e Timóteo chegaram. E por que precisou dos Silas e Timóteo chegar? Porque o Paulo precisava de sustento. E no momento em que os Silas e o Timóteo chegaram e falaram assim: a gente vai trabalhar e sustentar para que você se dedique exclusivamente à pregação. Então a gente tem aqui 3 tipos. O Silas e o Timóteo, que é o cara que trabalha e dá lá o seu dízimo, a sua oferta, para que... E aí você tem o tipo do Paulo no primeiro momento, que é o cara que trabalha de segunda a sexta, mas aí vem para o ensaio do louvor, toca aqui na igreja, com muito esforço, com muita luta, não tem tanto tempo, não tem tanta oportunidade de se dedicar, e esse cara é o cara meio período. E aí a gente tem o Paulo no segundo momento, que é o cara que dedica exclusivamente ao trabalho da igreja. Isso é uma forma de enxergar. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Timóteo, ao Silas, nem ao Paulo. Isso é uma forma de enxergar o nosso envolvimento com o trabalho na igreja. Mas isso lembra muito como era no Antigo Testamento. Porque como que era no Antigo Testamento? Você tinha uma hierarquia, você tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. E quem mais que a gente tinha? Todo o restante do povo. Todo o restante do povo ia no templo quando? No sábado. E no sábado eles prestavam o seu culto ali, intermediado pelos sacerdotes. E os sacerdotes eram uma classe era uma classe que tinha o acesso a Deus. Era uma classe que fazia o serviço litúrgico. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Mas aí vem Jesus e diz: olha, a hora vem e já chegou, que não tem um lugar específico onde você vai adorar a Deus. Não tem um lugar específico. Se não tem lugar específico para adorar a Deus, dificultou a vida do sacerdote. Porque agora, onde que o sacerdote vai ir para intermediar a adoração das pessoas a Deus? O sacerdote antes ficava no templo, mas agora, como o templo não é o centro da adoração, onde que o sacerdote fica? Ficou difícil para ele. Mas diz mais: na verdade, não vai precisar mais do sacerdote, não vai precisar mais de uma figura que centralize o caminho de adoração a Deus. E aí eu te convido a abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: o livro de Hebreus, ele é lindo, porque ele faz uma relação entre tudo aquilo que foi dado como exemplo, mostrando o que isso significa na realidade. Porque as coisas do Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que eram sombras daquilo que estava por vir. Era algo que apontava para uma realidade. Talvez você já tenha ouvido a expressão, eu mesmo já falei, gosto dela. Dizem que o sábio aponta para as estrelas e o tolo fica olhando para o dedo dele. Imagina, eu estou apontando aqui e alguém, em vez de olhar para o lugar onde eu estou apontando, fica olhando para o dedo. Né? Então, o Antigo Testamento é sombra, é algo que aponta. Quando você vê uma sombra, você fala assim, você está aqui, vem chegando uma sombra, você fala: opa, tem alguma coisa acontecendo. A gente sabe que a sombra não é a realidade em si. Hebreus capítulo 10, verso 19, ele diz assim:
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Os jovens têm que saber de qual. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Quem está com a camisa aí? O que diz? 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Jesus veio fazer? Ele abriu um caminho de acesso a Deus. Antes você tinha o templo, você tinha o pátio lá fora, onde podia ir qualquer um. Você tinha o santo lugar, onde podia ir apenas os sacerdotes. E você tinha o Santo dos Santos, que era um lugar onde era marcado pelo símbolo da presença de Deus. E quem podia entrar no Santíssimo Lugar era só o sumo sacerdote. Então era o sacerdote dos sacerdotes, e ele podia entrar naquele lugar, entrar na presença de Deus, e ele entrava ali para oferecer oferta pelo sacrifício do povo. A Bíblia não diz isso, né? Mas é conhecimento comum dos crentes, que tinha uma cordinha que amarrava no pé, né? Acho que é a tradição judaica que nos mostra isso. Tinha uma cordinha que era amarrada no pé do sacerdote, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele caía morto. E aí caiu morto lá dentro, quem que vai entrar para pegar? Não tinha jeito, né? Então eles amarravam uma cordinha que, se der ruim, a gente puxa ele de volta. E o santo lugar era símbolo do lugar onde estava a presença de Deus. Mas aí, Hebreus nos diz que Jesus abriu um novo caminho. Um caminho onde nós podemos chegar na presença de Deus. De forma que o sacerdote agora está desempregado. Porque a gente não precisa de uma pessoa que nos aproxime, que seja intermediário entre nós e Deus. E o texto de 1 Pedro diz que nós somos um sacerdócio real. Ao invés de uma pessoa eleita, nós somos uma geração eleita. Ao invés de um sacerdote, todos nós somos sacerdote. Isso é uma das bases do ensinamento cristão, de que é chamado do ensino do sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão é um sacerdote. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes quando a coisa muda, se a gente não tomar cuidado, a gente fica com a mente na coisa como era ainda. Não sei se você já teve a experiência de mudar na sua casa a gaveta onde põe os talheres. O que acontece? A gente fica indo na gaveta antiga um monte de vezes, né? A gente fica perdido. Por coincidência, essa semana mudou lá em casa a gaveta dos talheres. Quando a gente muda alguma coisa de lugar, né? Muda guarda-roupa, muda a disposição interna, a gente fica perdido ali. A gente fica retornando ao lugar antigo. E na igreja cristã, embora Jesus tenha aberto um novo caminho, tenha dito assim, olha, agora é responsabilidade de todos. Agora todos nós somos responsáveis. Ao longo da história, a gente cometeu o mesmo erro que o povo de Israel.
Porque o que aconteceu com o povo de Israel? O chamado de Deus, se você abrir em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus vira para a nação de Israel e fala assim: vocês serão uma nação de sacerdotes. Mas o povo não entendeu a ideia e acabou que ficou sendo sacerdote mesmo só o pessoal da tribo de Levi. O povo de Israel era para ser a nação que levaria Deus para o mundo. Mas uma tribo da nação ficou sendo uma nação de sacerdotes, mais especificamente a casa de Arão, enquanto o povo falou assim: não, a gente segue a nossa vida. Aí chega no Novo Testamento, com o passar dos anos, a igreja foi tomando lugar em Roma. A Roma que antes expulsou os judeus aqui, ela se converte. E ela se converte e a gente cria o quê? Uma classe chamada clero. Um grupo de pessoas responsável pelas coisas de Deus. E aí você tinha de novo uma hierarquia. Você tinha o Papa, o Cardeal, quem que vem depois? Bispo, né? Arcebispo, Bispo e o Padre, né? Até chegar aí tem depois do Padre tem o quê? O Coroinha, né? O diácono. Diácono? Tem diácono na Igreja Católica, verdade. Alguém aqui foi Coroinha, não? Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, ontem, não sei, ele contando que foi Coroinha na Igreja Católica, fez o trâmite todo. Então você tem Papa, hierarquia, pessoas que ligam até Deus. Aí, a gente critica não é porque a gente é chato. Talvez seja, mas não é por isso que a gente critica. Você tem dentro de determinados ambientes religiosos a pessoa que vai até uma outra pessoa para confessar os seus pecados, para receber o perdão de Deus. Na Igreja Católica tem isso de forma oficial. Mas tem um monte de igreja evangélica que põe o pastor como o anjo do Senhor, como o cara que detém um poder para além dos outros. O cara que a oração dos 318 pastores. Não, vem aqui porque eu vou levar você lá. Como se a oração de um crente fosse menos poderosa do que a oração do pastor. Como se Deus fosse ouvir menos a sua oração do que a oração do pastor. Tem líderes religiosos que, por motivos espúrios, detêm conhecimento e tentam ser a figura de acesso a Deus. Porque você tem que vir aqui na minha igreja, você tem que vir até mim, receber a minha bênção. Voltando para o Antigo Testamento, voltando para uma lógica onde existe uma classe de pessoas que está mais perto de Deus. Mas isso não é a vontade de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar. Você deve estar se perguntando: então para que serve o pastor? Para que você serve? O que você está fazendo, né? E aí a gente tem que fazer uma distinção do ministério do pastor, entre o ministério do pastor e a obra da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12, nos esclarece isso. Ele está dizendo aqui no verso 11: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de... Ele designou alguns para algumas funções. Com qual objetivo? Com qual fim? Verso 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é a função do pastor? Preparar os santos para a obra do ministério. E quem faz a obra do ministério? Os santos.
Quem faz a obra de Deus? Quem faz a obra da igreja? A igreja. Porque se o pastor confundir as coisas e achar que ele vai fazer, primeiro que a igreja não vai para frente. Segundo, porque a gente os santos não estão sendo aperfeiçoados, não estão crescendo. E aí o texto continua dizendo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, de quem que é a obra da igreja? Da igreja, de todo mundo. E Deus pôs algumas pessoas para ajudarem na preparação da igreja para executar essa obra. O que isso implica na prática? O que isso quer dizer no seu dia a dia? Isso significa, em primeiro lugar, que você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus. Cuidado, gente. Cuidado com a igreja onde o pastor tenta manter a pessoa dependente. Não. O objetivo é a gente levar a pessoa a Deus. O objetivo, gente que quer manter dependente, não, tem que emancipar. A pessoa tem que chegar mais perto de Deus. A pessoa tem que começar a ler a Bíblia e entender por ela. A pessoa tem que ter experiência de oração com Deus, ter experiência pessoal. Você tem acesso, não tem mais intermediador. Não tem alguém que esteja no caminho entre você e Deus. Jovem da igreja, não tem mais, não é seu pai que fala com Deus e você vai de carona, não. Você tem que buscar a experiência sua com Deus. A gente não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus para ninguém, porque relacionamento é a gente com a pessoa. Jesus nos deu, a partir do momento em que Ele rasga o véu, Ele nos deu a prerrogativa, o direito, a autoridade para entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus. Para entrar no lugar da presença de Deus. Para ter contato direto. Para falar com Deus, para ouvir a voz dEle. Para dobrar o nosso joelho em casa, em oração, e receber resposta de Deus para a nossa vida. Para abrir a nossa Bíblia e Deus falar com a gente. A gente não precisar de uma outra pessoa para intermediar a nossa relação. Mas isso também implica numa responsabilidade. Na prática, significa que nós somos intermediários. Se todos nós somos sacerdotes, nós somos intermediários entre Deus e o mundo. E uma outra expressão, na expressão de Paulo em 2 Coríntios 5:20, ele diz assim: nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus, através de nós, rogasse. E nós rogamos às pessoas da parte de Deus que se reconciliem com Deus. Cada um de nós é um representante de Deus. Não é que não existe mais sacerdote. Não é que não existe mais sumo sacerdote. A diferença é que agora existe um único sumo sacerdote perfeito. E existem milhares de sacerdotes. Todos nós somos intermediários de Deus para as pessoas. Isso nos diz sobre uma igreja que vai para além do limite do clero. Vai para além do limite das pessoas que cantam aqui na frente, das pessoas que pregam aqui na frente, das pessoas que exercem funções dentro da igreja. A gente precisa ser uma igreja que vai além dessas pessoas. Além de quem trabalhar, a obra do ministério não pode ser trabalhar na igreja. Isso aqui é umas poucas pessoas que vão fazer mesmo. Mas a obra do ministério tem que ser aquilo que a gente faz para além. Para além do louvor, para além da pregação, para além de cuidar das crianças na salinha. De forma que a gente
entra dentro do Santo dos Santos. O véu se rasgou de forma que a gente pode entrar. Mas tem um significado outro, que significa que o véu está aberto para Deus sair do Santo dos Santos. Deus que antes estava no Santíssimo Lugar, o véu que separava, como diz a canção, já não separa mais. De forma que a gente pode entrar. Mas quando a gente entra e tem um encontro com Deus, o ideal é que na hora que a gente sair, Deus também possa sair. E quando a gente sai do encontro com Deus, Ele vai com a gente para onde quer que a gente for. De forma que o nosso trabalho tem que ser um lugar onde a gente é intermediário entre Deus e as pessoas. A sala de aula que você frequenta tem que ser um lugar onde você é intermediário entre Deus e as pessoas. A sua casa, o lugar onde você cria os seus filhos, a pessoa pessoa idosa que de repente você cuida, tem que ser um lugar onde você exerce o seu sacerdócio. E é importante a gente fazer uma distinção, porque às vezes a gente é tentado a receber de Deus a função de juiz. E quando a gente vê no nosso trabalho gente que pensa diferente da gente que não conhece a Deus, e que por não conhecer a Deus, às vezes tem uma vida que a gente olha assim e fala, olha só o jeito de fulano. Aí você vai para a sua classe, sua sala de aula, e você fala assim, nossa, esse povo tudo perdido. Nossa, olha só as coisas que eles falam, olha as coisas que eles fazem. E se a gente não tomar cuidado, a gente vira juiz. Mas a nossa função é ser sacerdote. E o sacerdote é alguém que leva Deus até as pessoas, mas é alguém também que leva as pessoas até Deus. É muito bonita a expressão de Moisés, quando Deus vira para ele e fala assim, Moisés, para mim Deus, esse povo aí não tem jeito não. Eu vou acabar com esse povo e a partir de você eu vou fazer uma nação. Moisés era sacerdote daquele povo. E às vezes a gente acha que a gente tem que defender Deus para as pessoas, mas Moisés estava defendendo as pessoas diante de Deus. E ele fala assim, Deus, não destrói esse povo não. Tem misericórdia. Tem compaixão. O que as nações diriam? Esse povo é o seu povo. E Moisés intercede pelo povo diante de Deus. A gente não é simplesmente porta-voz de Deus para as pessoas. Mas a função do sacerdote é ser porta-voz das pessoas diante de Deus. Gente que clama a Deus pelas pessoas. Porque se a gente não olhar para as pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa escola, ao nosso redor, na nossa vizinhança, o vizinho do som alto, como sacerdote, a gente olha como juiz. E aí a gente julga, a gente aponta e a gente fala. Mas a gente tem que olhar para os adolescentes, para a juventude, para as pessoas perdidas com um olhar de sacerdote. Como alguém que representa Deus para essas pessoas, mas que entra na presença de Deus em intercessão por essas pessoas. Diz mais, o texto de Hebreus, capítulo 10 ainda, que nós já lemos. Hebreus 10, 19 nós lemos. Mas no versículo 24, então no verso 19, ele está dizendo assim, olha, Jesus constituiu um novo e vivo caminho, para que nós possamos chegar até Deus. Mas aí ele continua, e diz assim, em verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E diz assim, e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você tem livre acesso a Deus, mas você tem que olhar também para a pessoa que está do seu lado.
e saber que nós somos sacerdotes, nós somos pessoas que levam umas às outras para mais perto de Deus. Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Alguns domingos o pastor perguntou aqui na EBD: de quem você tem cuidado? De quem dos irmãos você tem cuidado? Tem alguém na igreja que você fala assim: olha, essa pessoa aqui, eu me preocupo com a vida dela. Quando ela falta no domingo, eu percebo, eu sinto falta. Olha, essa pessoa aqui, se ela tiver em aperto financeiro na casa dela, eu sei que ela vai ligar para mim, porque ela tem essa confiança. Porque a gente pode deixar isso como responsabilidade do pastor, mas a gente vai ser uma igreja limitada. Enquanto a gente não desenvolver relacionamentos de afeto, relacionamentos próximos, de andar juntos, sabemos que somos nós que incentivamos uns aos outros, como membros, como igreja. Isso é chamado de um ministério pastoral da igreja. A igreja cuidando de si mesma, cuidando uns dos outros. A gente vai ficar limitado. E a gente vai ficar limitado porque a gente não entendeu o que Deus tem para nós, e a gente vai ficar limitado em relação ao crescimento. Porque não existe igreja grande onde pessoas não cuidem umas das outras, ou não existe igreja grande saudável onde as pessoas não cuidem umas das outras. Se a gente quer alcançar pessoas, se a gente quer trazer mais gente para Jesus, a gente tem que entender o nosso papel como crente. É triste a expressão assistir o culto. Como se o culto, como se aquilo que é feito para Deus fosse algo feito por pessoas que estão aqui na frente e quem está sentado assiste. Nós somos geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós queremos ser uma igreja que vai para além do limite de um grupo de pessoas que faz a igreja, mas que a igreja seja feita durante a semana pelos irmãos, na comunhão dos irmãos, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua sala de aula, e que no domingo, quando nós chegarmos aqui, nos reunirmos como igreja, nós possamos celebrar a semana que nós vivemos em culto, para a gente ir além de pessoas que estão aqui na frente. Amém? Amém. Isso é um chamado de Deus para nós, isso é um chamado para a nossa vida, e que Deus nos abençoe nessa tarefa. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Paulo.